Bom, como a Vera falou, eu sou a Débora. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do capítulo 4 do Evangelho, e os itens que a gente vai estudar é do item 18 ao 23, né, que o título é Reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe. Bom, eu trouxe as referências bibliográficas que eu vou utilizar na palestra de hoje. Tem o livro Renúncia, um trecho do livro Renúncia, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico. Tem também Vida e Sexo, também ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico. E tem do Kardec, traduzido pelo Guilherme Ribeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Essa é a nossa base de estudo de hoje. Bom, para começar, eu separei 2 pontos para a gente conversar antes de entrar, de fato, no texto do Evangelho. O primeiro é sobre a reencarnação. Eu trouxe algumas coisas para a gente refletir sobre esse conceito tão importante para a doutrina espírita, né, e também para a nossa existência. Bom, a primeira coisa, eu trouxe a questão 166 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou o seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos responderam: sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, é necessário que a gente tenha uma nova existência. Daqui a pouco nós vamos ver que é necessário que a gente tenha novas existências para nós irmos nos aperfeiçoando, caminhando para a perfeição. Ou seja, a reencarnação é um mecanismo que nos auxilia no progresso. Kardec, muito esperto, graças a Deus, que isso nos ajuda muito, né? Ele não parava em uma pergunta. De uma pergunta, ele desdobrava para outra, para outra. E aí, na pergunta B dessa mesma questão, Kardec falou o seguinte: a alma passa, então, por muitas existências corporais, ou seja, ele queria deixar bem claro que seria necessário a gente passar por várias existências corporais, ter várias reencarnações. E aí, uma parte da resposta que eu trouxe, os espíritos confirmam: sim, todos contamos muitas existências. Né? Não tem um número exato, não é uma fórmula, essas existências. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, vai depender do quanto a gente aproveita essas existências. Mas o fato é que é necessário a gente passar por vários, que em uma existência só, a gente não consegue alcançar o grau de perfeição, o objetivo que Deus nos criou, né? É aquela comparação da lógica da escola, né? É necessário a gente passar por vários anos até se formar. Ninguém aprende tudo em um ano só. Só que tem gente que faz um ano mais de uma vez. Tem gente que vai passando os anos direto. Mesma coisa também acontece na nossa existência. E aí, Kardec continua, né, na pergunta C. Ele fala o seguinte: então, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Mais uma vez, né, Kardec foi lá para deixar bem claro, para não ter dúvidas. E os espíritos respondem: evidentemente. Então, é um fato que é necessário que a gente nasça mais de uma vez, que nós reencarnamos. Outro ponto que vai ser muito importante para o nosso estudo, e que também é um ponto muito importante para a nossa existência, é a família. Né? Esses laços de família que nós criamos é algo que é muito valoroso para nós. E não é algo à toa, né? Deus não faz nada à toa, não faz nada por acaso. Tudo tem um objetivo, tudo tem um sentido. E claro que esses laços tão fortes, esses laços de amor que nos ligam, teria um objetivo muito importante. No livro Vida e Sexo, Emmanuel diz o seguinte: que de todas as instituições sociais existentes aqui na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então, a família é o que vai nos dar a base moral, é o que vai dar a base moral para a nossa sociedade. É através da família que vem esse desenvolvimento moral.
Ou seja, ela tem um componente, né, a família, ela tem uma importância fundamental no nosso desenvolvimento moral, no desenvolvimento moral de todos nós enquanto sociedade. Os valores que são passados nas famílias é o que reflete na nossa sociedade. Os valores que estão na nossa sociedade são os valores que estão acontecendo dentro de casa. Então, a família é muito importante. E também no Livro dos Espíritos, na pergunta 774, na resposta, né, os espíritos dizem o seguinte numa parte: há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, os espíritos também vêm reforçar essa ideia da importância da família, da importância desse laço, que nos auxilia no progresso e que constitui uma lei de Deus, dada a sua importância. Então, nós vimos aí 2 pontos importantes, da reencarnação e o da família. Quando eu fui ler o texto do Evangelho, para preparar o estudo, eu fiquei me lembrando de várias perguntas que já me fizeram ao longo de várias conversas com amigos que não são espíritas ou que são espíritas, enfim, sobre a reencarnação, sobre essa questão da família. E eu achei interessante que no texto do Evangelho, que é escrito por Kardec, parece que ele vem respondendo todas essas perguntas que muitas vezes eu acredito que vários de nós aqui ou já fizeram essas perguntas a si mesmo, ou alguém já fez essas perguntas. Então, eu trouxe essas perguntas e vim encaminhando com as respostas que Kardec nos apresenta, com base no que ele estudou. Bom, uma das primeiras coisas que surge, né, é o seguinte: o fato de vivermos várias vidas destruiria os laços de família que formamos na Terra? Então, será que o fato... A gente já viu que a reencarnação é um fato, faz parte do nosso processo evolutivo. A gente precisa reencarnar. Mas será que esse fato da gente reencarnar, da gente nascer de novo, isso destruiria os laços de família que a gente forma aqui na Terra? Então, olha só, no Evangelho, lá no capítulo 4, no item 18, Kardec comenta o seguinte: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. De todos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, a reencarnação, ela não vem para destruir esses laços. Pelo contrário, ela vem fortalecer esses laços. Nós, enquanto espíritos, nos ligamos a quem a gente nos assemelha, quem a gente nutre simpatia, afeição. E a gente vai formando a nossa família espiritual. E essa família também se encontra aqui na Terra. Uma coisa só, né? Então, não faz sentido a reencarnação destruir isso. E ele continua. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, a gente pode até se separar momentaneamente, mas é como se a gente estivesse fazendo uma viagem, que depois a gente vai voltar para casa e vai reencontrar a nossa família. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Então, olha só, ele traz 2 informações muito importantes. Primeiro, muitas vezes a gente encarna aqui na Terra, né, nas várias reencarnações que nós temos, com esses grupos unidos, né? Então, a gente não rompe esses laços de família. A gente vem fortalecendo eles a cada nova existência que nós passamos juntos. E se por um acaso
algum desses espíritos não está encarnado, ele não abandona aqueles espíritos que estão aqui na Terra que ele criou um laço. Ele tem a oportunidade de auxiliar, de amparar, e nós estamos ligados pelo pensamento, né? Então, não dá para pensar que a reencarnação ela vai destruir os laços de família. Pelo contrário, ela gera a oportunidade da gente fortalecer esses laços, da gente estreitar esses laços entre nós, né? O objetivo dos laços de família não é que a gente passe a amar uns aos outros? Então, Deus não ia fazer uma lei para a gente se amar e criar um mecanismo que iria interromper esse processo. Não faria sentido isso, né? Então, a reencarnação, ela é uma oportunidade da gente apertar esses laços. No item 19, ele ainda continua. A união e a afeição que existem entre as pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresenta com os de seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Então, Kardec ainda vem trazer um outro ponto, né? A família permite, a reencarnação permite que a gente mantenha a proximidade com esses espíritos que nós temos simpatia. Mas também nós sabemos de casos de pessoas na mesma família que se estranham, que sentem que não pertencem àquele grupo, né, que tem problemas graves. Então, se eu estou falando que a família é o nosso laço de simpatia, como que se explica esses casos? Mais uma vez, Deus, na sua infinita sabedoria, aproveita tudo a nosso favor. Então, esses casos, né, Deus permite que aconteça, quando tem esses casos de antipatia, de espíritos que não são afins, de virem na mesma família, mas de terem alguma ligação, né, aconteceu provavelmente algo no passado que os afastou. Então, Deus permite que eles venham na mesma família, com o objetivo de servir de prova, ou também de servir de progresso, né? Aquele familiar que a gente todo dia faz uma prece pedindo para Deus nos dar paciência. Tá aquele familiar lá todo dia testando a nossa paciência. Graças a Deus permitindo que a gente seja mais paciente. Ainda mais agora, né? Nesse momento que a gente tem que ficar mais no lar, mais com a família. Então a gente vai estreitando mais esses laços, aproveitando mais as oportunidades de progresso. Se for alguém que a gente tem uma dificuldade maior, que convive na nossa casa, no nosso lar. Então, é a oportunidade da gente progredir juntos. E aí, um dia, esse laço que é de antipatia, nesse momento, ele vai deixar de ser. Ele vai também se tornar um laço de simpatia. Então, olha só, seguindo. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter dele se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão de diferentes categorias de espírito, como se dá na Terra com a raça e os povos. Então, através desse contato... Ai, peraí que eu passei baixo. Pronto, barrei no mouse. Através desse contato, né, da família, esses espíritos que às vezes têm uma dificuldade, é justamente ali naquela encarnação que ele vai ter a oportunidade de vencer essas dificuldades. É muito comum também, às vezes acontece, né, de algum espírito que já evoluiu um pouco mais, ele auxilia aquelas pessoas que ele gosta, que ainda não atingiram o mesmo progresso dele, estão apresentando dificuldade. Gente, não tem nada melhor do que o exemplo, né? A gente nascer num lar que a gente vê a exemplificação do amor, a gente vê a exemplificação de ajudar, do auxílio ao próximo.
que a gente vê a verificação das leis de Deus, essa é a maior influência que a gente pode ter. Então, assim, a gente vai ajudando uns aos outros dentro da própria família. Às vezes a gente não precisa falar nada, né? Não precisa ficar lá pregando, falando com a pessoa. Olha, você tem que acreditar nisso, tem que seguir isso. Não, basta você fazer o seu. Seguir os exemplos de Jesus, que aquela pessoa vai começar a refletir. Vai falar, e ela tá diferente. Ela não revida mais quando eu falo. Ela pede desculpa. Ela tá calma. E a gente vai causando esse efeito de abrandar, né? De estar à nossa volta. Vai conquistando as simpatias. E aí um vai ajudando o outro. Como Kardec diz, né? É essa mesma fusão que acontece com os povos aqui no planeta Terra. Cada grupo social, né? Cada etnia vai ter um avanço em uma determinada área. E esse contato é justamente o que vai fazer com que a gente consiga avançar. Cada um contribuindo com aquilo que tem de melhor, com a área que domina mais. E assim vai buscando o progresso, todos trabalhando em conjunto, né? Nesse momento também da pandemia, a gente vê o esforço coletivo de cientistas do mundo todo, cada um contribuindo com as suas pesquisas para um objetivo em comum. E assim a gente vai caminhando, né? E a reencarnação permite que a gente faça isso dentro da nossa família. Também, nesse sentido, né, o Kardec também fez uma pergunta parecida para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 205. Ele perguntou o seguinte: algumas pessoas a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Ela os distingue, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. Então, olha só, a reencarnação, ela também amplia essa visão que a gente tem de família. Ela não limita só ao meu pai, à minha mãe. As pessoas que a gente convive, né, como ele dá o exemplo do servo, do vizinho, podem ter sido pessoas que em outras vidas foram nossos parentes consanguíneos. E aí a gente está agora nessa vida com uma outra posição. Então vai estreitando esse laço, né? Vai se ampliando, ele vai se modificando. Para que tudo isso? Justamente com o objetivo da gente aprender a se amar. Bom, uma outra questão também que costuma se surgir, né, é o seguinte. Então, ok, né, temos várias vidas. Então, o fato de a gente ter várias vidas, com diversas famílias diferentes, aumentando a cada nova existência, não poderia fazer com que esses laços se percam? Falando que esses laços se fortalecem, que a gente tem várias existências. Mas será que o fato dessa vida, eu ter um pai e uma mãe, na próxima vida eu posso ter outro pai, outra mãe? E a cada existência, se eu tiver 10 existências, será que eu vou ter 10 pais, 10 mães completamente diferentes? Famílias completamente diferentes, sem nenhuma ligação? E aí, com isso, só tem uma existência em contato com aquele espírito, e depois, será que isso se perde? Olha só no item 20, o que traz Kardec. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. E ele ainda faz uma reflexão. Um pai que tem muitos filhos, ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? É a mesma lógica, né, gente? Bom, eu ainda não sou mãe, mas acredito que seja desse jeito, né? O amor, ele não diminui, o amor só aumenta. A cada amizade que você faz nova, cada pessoa que você conhece, você cria uma simpatia, você não vai deixando de amar as outras. Isso vai só se fortalecendo. A mesma lógica se aplica, então, às nossas famílias ao longo das nossas existências.
A gente vai entrando em contato com outros espíritos e a gente vai fortalecendo esses laços. Esse medo, né, de que a gente tem do amor acabar, do amor diminuir, na verdade, isso está ligado a um lado egoísta nosso. A gente não querer dividir, a gente querer só pra gente, né? Que não tem fundamento, não faz sentido quando a gente para racionalizar sobre essa questão. E ele ainda diz mais tranquilizem-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. Eu estava dizendo, não tem lógica, né? Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes nossos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra, a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Então, o fato da gente ter 10... Lembra que a gente viu que nós encarnamos em um grupo? Né? Então, o fato da gente ter várias vidas, né, não faz com que a gente, em cada existência, vai ter um novo pai, vai ter uma nova mãe. Nós somos um grupo e a gente vai reencarnando dentro desse mesmo grupo. A gente só vai trocando os papéis, né? Em um momento a gente é a mãe, em outro momento a gente é o filho, em outro momento a gente é o irmão. A gente vai experimentando também essas diferentes formas de amar, né? Que a gente pode ter aqui na Terra. Estreitando também esses laços. Então, não é que a gente vai tendo contato uma única vez com um determinado espírito e depois isso some. Pelo contrário, a gente faz parte desses grupos que, através da encarnação, isso vai se fortalecendo. Bom, e outro ponto que a gente pode pensar é o seguinte. Se a reencarnação não existir, como podemos explicar a nossa ligação com a nossa família sem ter tido nenhum vínculo anterior? E quando pensamos na vida após a morte? Então, olha só. Uma outra questão, né, quando trata-se da reencarnação, que as pessoas costumam levantar, é o seguinte. Pensando que não exista a reencarnação. Supor que a gente só tem essa vida. Todos nós. Então, como que a gente conseguiria explicar, por exemplo, essa ligação que a gente sente com a nossa família? Essa identificação que a gente sente? Ou até o contrário, né? Como eu estava explicando, a questão da antipatia que às vezes acontece. A gente explica isso com base no quê? Da onde vem esse sentimento? E tem uma outra questão também. Se a gente viver só essa vida, quando chegar no final da nossa vida, nós morrermos, e o depois? Se a gente não acredita na reencarnação, sobram dois caminhos. O do materialismo, que acabou, morreu, acabou. E o daqueles que acreditam na imortalidade da alma, mas acreditam que a gente vai sofrer um julgamento eterno. Né? E aí esses grupos vão ser separados em quem vai para o paraíso, em quem vai para o inferno. Como que ficam também os laços de família nessa situação? Imagina, você vai para um grupo e a sua mãe, seu filho vai para outro. Vocês nunca mais vão se ver, vão poder ter contato. Ou ainda, viver essa vida pensando que quando chegar ao final, acabou. Não vai ter mais nada. A gente deixa de existir. Então, olha só também o que Kardec nos traz sobre isso. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela, necessariamente, anula a pré-existência da alma. Se a pessoa não acredita em reencarnação, então ela acredita que a alma, ela surge no momento em que a gente encarna. Está nascendo aqui na nossa vida. A gente não tem uma vida anterior a isso. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. Ou seja, a gente não tem nem simpatia, nem antipatia pelas pessoas que a gente vai encontrar aqui.
É a primeira vez que a gente está nascendo, né? Nós fomos criados juntos com o nosso corpo. Nossas experiências, os nossos laços, eles vão sendo construídos à medida que a gente vai crescendo, vai passando pela infância, pela adolescência, pela vida adulta. É assim que nós vamos criando esses laços. Então, me perdi. Nenhum laço anterior entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das demais famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Então, a ideia, criaríamos afeto com nossos pais, por exemplo, já que eles cuidariam da gente, nos dariam amor, nos alimentariam, né? Ensinaria a gente o que é certo e o que é errado. Isso faria com que a gente desenvolvesse laços, mas ia ficar restrito só a isso. Depois que a gente morresse, esses laços iam se perder. Inclusive, né, as pessoas que gostam de ficar olhando a árvore genealógica, vendo as gerações da família. Se a gente vive uma só existência, isso nem faz sentido, né? Já que aquela pessoa que fez seu tataravô, você acredita que ela foi criada junto com o corpo. E que depois que ela morreu, ou ela desapareceu, ou ela foi para um outro lugar que você também não vai mais ver, não faz sentido você querer manter essas ligações de ancestralidade, por exemplo. Já que você não tem nenhuma ligação com esses espíritos. Isso pensando no passado, né? E quando a gente pensa no futuro, ainda tem o seguinte. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. Então, era o que a gente estava comentando, né? Quem acredita que a vida continua, mas não acredita na reencarnação, né? Acredita que após a nossa existência, nós vamos passar por uma avaliação, por um julgamento, e aí vai ser definido o nosso destino, e o nosso destino para todo sempre. Então, alguns desses laços, eles também vão ser rompidos. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois, desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenha vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Então, dependendo da forma que nós levamos a nossa vida, ou nós vamos para essa mansão dos bem-aventurados, o paraíso, ou nós vamos para o inferno eterno. Fica assim, imediatamente e para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Eu tenho uma questão aí, né? Porque, imagina, você conseguiu ir para a mansão dos bem-aventurados, mas você sabe que pessoas que você ama não vão estar ali com você. E não tem nada que você possa fazer para ajudar essas pessoas. Nem entrar em contato você pode, nem ter uma conversa para tentar fazer a pessoa refletir, rever o que ela fez de errado, por exemplo. Aí isso, para mim, já destrói essa ideia de bem-aventurados, né? Que seriam felizes. Não tem como você viver feliz sabendo que tem pessoas que você gosta que não estão felizes. E que estão num sofrimento, que o sofrimento será eterno. Então, seria até uma crueldade, né? Se Deus permitisse que a gente nascesse, criasse laços afetivos tão profundos e depois vivêssemos separados eternamente. Mais uma vez, né? Isso não faz sentido, vai contra Deus, né? Vai contra a sua perfeição, vai contra a sua essência de amor por nós. Na verdade, isso está ligado a um sofrimento, né? Então, olha só, mas com a reencarnação e o progresso a que dá lugar, todos os que se amarem tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Graças a Deus,
Deus é amoroso, é justo, bom, né? E nos permite reencarnar e progredir através disso. Isso é tão bonito, ó, para que todos todos os que se amarem tornam a encontrar-se na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Então, nós vamos juntos buscar Deus, buscar esse caminho até Deus, nos auxiliando, nos amando. Isso faz muito mais sentido com a ideia de Deus, né? Desse Pai amoroso, justo e bom. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda a esperança. Às vezes isso pode acontecer mesmo. A gente ter uma ligação, né, de amor muito grande com uma pessoa que está envolvida em muitos erros. Às vezes que está fazendo coisas horríveis. Está envolvida em ódio, em vício. Mas a gente sabe que ela não está condenada a isso para sempre. A gente tem a esperança. Mais do que isso, a gente tem a oportunidade de trabalhar para auxiliá-la, para estar junto dela, né? Para ir lá, estender a mão e falar, vamos juntos. Se você quiser, tem a oportunidade. A gente sabe que a pessoa não está condenada àquilo para sempre. Que não é aqui, não é o objetivo dela existir, não é viver naquele erro. São ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento dos laços de afeição. Não é assim que a gente constitui esses laços de família. É através do auxílio que a gente dá uns aos outros. É através dessa solidariedade eterna. Em um determinado momento, a gente vai auxiliar quando a gente está aqui, encarnado, né? Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Talvez não estaremos mais aqui, obviamente, né? Em um determinado momento. E a gente não para de ajudar. É tudo uma coisa só, né? Tudo é uma humanidade da Terra. Tanto nós que estamos aqui encarnados, quanto os que estão desencarnados e são ligados ao nosso planeta. E também continuam trabalhando para auxiliar. E é assim que a gente estreita esses laços de afeição. Com essa oportunidade de trabalho, de ajuda, de solidariedade. Bom, toda essa questão, né, de solidariedade, de auxílio, de espíritos que se sacrificam para ajudar aqueles que amam, me lembrou a história da Alcione no livro Renúncia. Né? Isso é para matar a saudade de quem terminou a leitura na semana passada, ainda tem um pouquinho mais da história nessa semana. O livro, né, logo no início do livro, a gente vê a Alcione ajudando um espírito que ela tinha uma ligação muito grande, que é o Pollux, que ele estava para encarnar aqui na Terra. E aí ela promete a ele, né, que ela vai pedir para que ela possa voltar também, possa ter mais uma existência aqui na Terra, para poder auxiliar. A Alcione, né, já era um espírito de grande envergadura moral, ela não precisava mais encarnar aqui na Terra. Mas ela vai pedir para poder auxiliar o Pollux. E não só a ele, né, ela também comenta com o Antênio, que é esse espírito que ela foi conversar com ele sobre essa questão dela nascer de novo, dizendo que, basicamente, todos os espíritos que ela tinha uma ligação familiar estavam aqui na Terra naquele momento e que iriam enfrentar uma existência de grandes dificuldades. Então, ela aqui, ela teria a oportunidade de auxiliar de perto o Pollux, que era esse espírito que ela tinha essa grande ligação afetiva, mas também a esses outros espíritos que ela também tinha um laço, uma oportunidade de ajudar. E aí eu trouxe um trecho desse diálogo, né, para a gente refletir um pouquinho sobre ele, né, sobre o que é essa dedicação, o que é esse laço que não se rompe através da reencarnação. Então, o trecho diz o seguinte: Alcione passou por companheiros muito amados,
atravessou compartimentos repletos de luz mitente e, aproximando-se de Antênio, a entidade angelical que, por sua excelsa posição hierárquica, ali cumpria as ordenações de Jesus, falou com humildade. Anjo amigo, deliberei suplicar ao Senhor a permissão de voltar temporariamente às esferas terrenas. Como assim? Inquiriu Antênio admirado. Acaso todos nós permanecemos aqui impossibilitados de auxiliar o planeta terreno? Não estamos a serviço do Cristo no afã espiritual de erguer esse orbe? Explico-me, disse a recém-chegada timidamente. Rogo a concessão de um corpo carnal, caso Jesus me conceda essa dádiva. Eu não pedir a oportunidade de poder encarnar aqui na Terra. Por quê? Ele até questiona, né? Ué, o fato da gente estar aqui desencarnado, isso impede que a gente auxilie? A gente já não vem trabalhando para auxiliar os espíritos que estão na Terra? Mas ela diz que ela quer vir, né? E aí ele vai questionar a ela, né, sobre as dificuldades que ela vai passar. Vai, na conversa, ele vai dizendo, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? É um planeta de provas e de expiações, com grandes dificuldades. Você vai estar sujeito à matéria, a tudo que isso implica. Ele pergunta, ela não vai ter uma posição privilegiada, né, por ser quem é. Ela também, por exemplo, vai sofrer a pressão dessa ligação afetiva que ela tinha. E aí ela continua. Conheço a gravidade da minha decisão, esclareceu a jovem com muita humildade. Mas, sabendo-me fraca pelo muito que amo, espero que o Senhor me fortaleça nos dias de sombra e aflição. Pela cruz que sua magnanimidade aceitou em nossos benefícios na terra, rendo-me à sua augusta vontade, mantendo, contudo, a minha sincera rogativa. Antênio contemplou-a, tomada de nobre admiração, e sentenciou. Louvo os teus propósitos firmes e sei que a tua poderosa confiança no Cristo é penhor sagrado de vitória. Mas devo ainda lembrar-te que a situação terrena dos que se propõem ao serviço legítimo da virtude, ainda e sempre, é enfada de sofrimentos atrozes. Sim, querido amigo, refleti em tudo isso e estou resolvido ao testemunho, por mais cruel que seja o meu roteiro. Ele ainda fez uma advertência a mais, né? Dizendo a ela que aqueles que escolhem o caminho legítimo da virtude, que escolhem seguir os passos de Jesus, ser verdadeiramente cristãos, aqui na Terra vão pagar um preço alto, né? A humanidade como um todo não deixa barato as pessoas que escolhem esse caminho. Em um determinado momento da conversa, ele até lembra a ela o que Jesus passou, que era um espírito perfeito, que nasceu aqui na Terra, e passou por vários sofrimentos causados por nós, nossas escolhas. Que ela também enfrentaria situações desse tipo. Porque aqueles que são adversários do Cristo tentariam derrubá-lo nesse processo. E ela ainda assim, né, diz que ela está resolvida a esse testemunho para poder auxiliar a essas pessoas que ela tem esse laço afetivo. E aí ela diz, Jesus que vê o meu coração, ensinar-me-á a transformar a tortura em cânticos de graça, me auxiliará a esquecer as cogitações menos dignas, de que me possam cercar os espíritos vulgares, relativamente ao trabalho confiado e difícil da redenção e do engrandecimento da vida. Então, ela se mantém firme na sua fé, na sua decisão, em nome desse amor, né? Tendo ciência do que ela vai enfrentar. Ele não escondeu dela em momento nenhum, pelo contrário, né, levou a ela à reflexão. Mas em nome desse sacrifício, por quem ela amava, ela decide, então, nascer aqui na Terra, de novo. Antênio comoveu-se profundamente em face de tão valorosa resolução e respondeu afinal. Então, Antênio viu, né, percebeu que aquilo era sincero dela, que ela realmente, né, estava com intenções verdadeiras de auxiliar e de não abandonar
tudo que ela já acreditava, que ela tinha conquistado, e respondeu: pois bem, já que te firmas em propósitos tão altos e guardas, então, a Alcione estava no preparo para poder ter uma nova existência aqui na Terra, né? Ela tinha pedido, ela não havia mais necessidade ela passar por isso aqui na Terra, mas ela pediu com o objetivo de auxiliar a um espírito que ela era muito ligada e, consequentemente, a outros espíritos que também viriam, né, como a sua família, como, por exemplo, a sua mãe, né, o seu pai, enfim. A todos os espíritos que cruzaram o caminho dela, ela se doou, ajudou, deu um bom exemplo, né, e acredito que ela marcou a existência de todos que ela encontrou, não só os que de fato eram da sua família, como sanguínea, né. Então, olha só, vou voltar ali à última frase, eu estava lendo, que dizia o seguinte: então, o Antênio, né, ele se comove, porque ele percebe que Alcione estava com intenções de fato de não abandonar, né, os propósitos que ela tinha, mesmo ele sendo bem claro com ela, com tudo que ele iria enfrentar, e ele permite o regresso dela à Terra, né, em nome do Senhor. E o outro trecho dizia o seguinte: daí a instante, chegava ao templo pequena caravana de entidades jubilosas. Era a reduzida expedição que operava nas esferas de Sirius. Um dos seus componentes, depois de fitar a vastidão do céu, entrou no templo e dirigiu-se a Antênio, interrogando: quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras? É Alcione, que se propôs novo trabalho entre os espíritos encarnados na Terra. Que dizes? Indagou tomado de espanto. Alcione beberá novamente o cálice amargo de tamanha renúncia? São os sacrifícios do amor, meu filho, respondeu o preposto do Cristo, evidenciando compreensão e serenidade. Só o amor poderia compeli-la a permanecer ausente do nosso amado lar. Então, a única coisa, né, que explicaria essa renúncia que ela escolheu fazer, e aí depois quem leu o livro, né, quem não leu, recomendo, quem já leu também releia, que é sempre muito bem-vindo, é só o amor que vai explicar todas as renúncias que ela faz ao longo da vida, né, auxiliando a todos à volta dela, criando oportunidades dos espíritos que ela convivia de aprenderem a amar, de aprenderem também a estreitarem esses laços entre eles. Então, né, esse livro, a escolha que ela faz toda a sua vida, é a demonstração de que esses laços que a gente constrói, eles não se rompem pelas existências que a gente tem, eles não se rompem porque a gente desencarna. Afinal, né, esses laços que a gente constrói, eles não são ligações, a não ser que sejam ligações por interesses específicos aqui na Terra. Se as pessoas se unem com o interesse em algo material que, né, só faz parte aqui desse mundo, realmente vai desencarnar e isso vai se perder. Agora, se a gente tem ligações profundas, né, sentimentos verdadeiros, e aí, nesses casos, né, sejam eles de antipatia, sejam eles de simpatia, principalmente, de amor, isso não vai se perder. E ela também, né, o livro também traz o exemplo de espíritos que estão mais adiantados, mas não conseguem sair caminhando adiante e deixar para trás os espíritos que eles têm uma ligação, que eles amam. Então, eles escolhem passar por sacrifício para poder nos auxiliar. Enquanto os outros exemplos devem vir por aí que a gente nem tem conhecimento.
às vezes até em menores proporções também, que com certeza existem, de sacrifícios em nome desses laços. Às vezes algumas coisas que a gente, aparentemente olhando, né, a gente acha que não tem nem explicação. De onde que surgiu todo esse sentimento, toda essa doação pelo outro. Só a reencarnação é que permite que a gente experimente esses laços, né? Esse amor. Se a gente não tivesse esse mecanismo, se fosse uma coisa que envolvesse só uma única vida, provavelmente isso se perderia. Bom, e caminhando para o final das nossas reflexões, no Evangelho segundo o Espiritismo, voltando lá para o tema do estudo. E, gente, eu levantei a mão com o lá no item 23, né, Kardec começa a concluir o seguinte. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. O nada, né? De acordo com a doutrina materialista. Que é aquilo que nós já conversamos. A segunda seria a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Isso também pode ser um destino para nós no futuro além-túmulo. É uma das outras teorias que existem. Que nós poderíamos ser absorvidos no todo universal. A terceira seria a individualidade, ou seja, aquela que traz a ideia de que a gente teria uma fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. É aquela de que a gente vai ser pré-determinado e aí, a partir disso, é o que a gente vai viver eternamente. E a quarta, né, que também é uma questão individual, ou seja, de cada um, mas que traz a progressão indefinida, que é conforme a doutrina espírita. Ou seja, o nosso futuro além-túmulo, ele é individual, porque não tem como eu determinar o que as outras pessoas vão viver, e nem elas podem determinar o que eu vou viver, por mais até que a gente ame, né? Por exemplo, lá no caso da Alcíone, ela vem aqui para auxiliar esse espírito, mas ela não pode viver a vida por ele e fazer as escolhas por ele. Ele é que vai determinar como ele vai estar após a sua existência. Porém, né, é uma progressão indefinida, ou seja, nós temos sempre a oportunidade de evoluir, de refletir, de reparar os nossos erros. E é isso que a doutrina espírita vem nos trazer. Então, a gente não vive com nada, a gente não é absorvido pelo universo, são coisas diferentes. A gente não tem um destino fixo, quer dizer, temos um objetivo, né, que todos temos que chegar. E para chegar nesse objetivo, cada um vai traçar o seu caminho. Por isso, Kardec termina o texto assim. Segundo as duas primeiras, né, lembrando que é o nada e a absorção do todo universal. Então, segundo essas duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião de morte. E nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Você morreu e acabou, esses laços se romperam para sempre, né? Com a terceira é a ideia da individualidade também. Mas essa é a ideia de que a gente tem uma fixação definitiva da sorte, né? A ideia de céu e inferno. Com essa terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região. Que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Então, a gente só vê as pessoas que vão para o mesmo lugar que a gente. Se a gente for para o inferno, a gente só vai encontrar as almas que forem para o inferno com a gente. Se a gente for para o paraíso, só os que também estiverem lá. E ele termina dizendo o seguinte: com a pluralidade das existências
Inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Então, nós só podemos ter esses laços afetivos, esses laços de amor constituídos eternamente, porque nós temos a pluralidade das existências e, junto delas, a progressão gradativa. Olha como isso também é muito bonito, né? Só isso que explica a verdadeira família. É isso que explica esse carinho que nós temos pelos nossos familiares consanguíneos, mas também por aqueles que não são, como, por exemplo, nós aqui da agremiação, né? É isso que explica essa ligação que a gente sente um pelo outro. Que a gente sente esse carinho no primeiro momento que a gente se encontra, né? Parece que a gente já se conhece há anos, né? A gente tem logo essa impressão, né? Que todos somos uma grande família. E somos. Por quê? Porque nós estamos nos auxiliando em todas as existências. Então, assim, a gente termina o estudo de hoje. Peço desculpas pelos contratempos. Espero que tenha ficado tudo bem esclarecido.